A entrevista coletiva especial de hoje é com Mário Sérgio Cortella, um especialista em educação e filosofia. No atual cenário da educação brasileira, nós podemos considerar a federalização da educação, da carreira do professor, uma opção viável? Até que ponto a educação pode ser resolvida com melhores salários e uma melhor carreira? A gente precisa ter, como tem no Brasil, um piso nacional salarial na área da educação pública. Esse piso precisa ser concretamente desenvolvido, ele não pode ser colocado apenas no nível, das políticas genéricas. Há necessidade do país, sendo uma república federativa, oferecer autonomia às outras gestões, que não apenas o federal, mas os estaduais e os municipais, mas autonomia não é soberania. Autonomia é quando você faz o que quer no âmbito da tua responsabilidade. Soberania é fazer o que quer. Uma república federativa precisa de autonomia, os estados e os municípios precisam tê-la, mas o nível federal tem que orquestrar o conjunto da política educacional. Uma das maneiras de fazê-lo é um piso nacional salarial e, ao mesmo tempo, aquilo que vem se debatendo e que será implantado nos próximos tempos, independendo de governo, que é um programa nacional mínimo, um currículo básico que se possa oferecer ao conjunto da sociedade. Por isso, federalizar, isto é, tornar toda a estrutura federal é absolutamente avessa à ideia em si da organização de uma república federativa. Mas fazer com que o nível federal tenha, como eu dizia, a orquestração como maestro da política geral, sem dúvida, é algo necessário. Como Rubem Alves já dizia, quem mora na serra deve conhecer coisas da serra, quem mora no mar deve conhecer coisas do mar. O que o senhor acha da regionalização da educação? Regionalizar, sem dúvida, mas sem constranger e sem amarrar. Porque, por exemplo, alguém que vive no estado do Mato Grosso tem uma série de conhecimentos, vivências, necessidades que não são idênticas a quem está na área litorânea. Mas eu não posso esquecer que as pessoas se deslocam dentro de uma nação. E, portanto, a regionalização não pode ser um aprisionamento. Eu tenho que dar um tom regional à educação feita no estado do Mato Grosso, mas eu não posso recluir as pessoas dentro desta mesma lógica. Ele precisa ter uma formação que atenda àquela especificidade da região, mas também ter uma preparação para viver em outros lugares. Obviamente, é só você olhar, o estado do Mato Grosso tem um número imenso de imigrantes que vieram de outras regiões. Se essas pessoas não tivessem tido uma formação que fosse mais aberta, elas não conseguiriam viver nesta região do país de uma maneira mais intensa. Por isso, há necessidade de fazer um equilíbrio entre o que é a aceitação e o acolhimento do que é regional com aquilo que é uma preparação para uma coisa mais interestadual ou, no caso agora, já internacional. Nós não temos mais um lugar onde as pessoas se fixam e ficam. A educação tem que oferecer raízes e não âncoras. A âncora te mobiliza, a raiz te alimenta. Por que nós temos a sensação que a escola continua no século XIX? Porque ela continua. Ela não é uma sensação. Mas não é só a escola que o faz. Uma parte das instituições sociais brasileiras também o são desse modo. Há um número muito grande de modos de relacionamento. Por exemplo, no campo do trabalho, no campo da atividade. O Brasil só regulamentou o trabalho doméstico, que é uma coisa que outras nações o fizeram em larga escala em séculos anteriores, só o fez nesses começos do século XXI. Nós só organizamos algumas coisas relativas, por exemplo, ao nosso Código Penal, que é alguma coisa que era do início do século XX, no século XXI. Então, quando se olha a escola, muitas vezes se tem um olhar que é um pouco cruel em relação à escola, na suposição de que é ela que é arcaica. Nós temos várias estruturas arcaicas no Brasil, em relação ao uso da terra, em relação à capacidade de fazer uma reforma urbana, em relação ao atendimento da escolarização em geral. Portanto, sim, a escola tem um nível de arcaísmo, de anacronismo, de ficar fora do tempo. Mas ela não é a única instituição que tem esse peso. É um conjunto de estruturas que ainda começa a ser regulada no Brasil. Por exemplo, em relação, como eu dizia, ao trabalho doméstico, em relação ao direito à alfabetização. Nós não temos um país que é a sétima economia mais poderosa com 15 milhões de pessoas adultas que não conseguem ler o lema da própria bandeira à toa. Uma sociedade que aceita 15 milhões
né, de pessoas que não são alfabetizadas ainda. No século XXI, essa não é uma questão da escola em si. A escola tem uma parcela da responsabilidade, mas é o conjunto que o traz. Por isso, sim, nosso currículo, em certa medida, ele está ultrapassado, né, e ele precisa ser reinventado. Para isso, a sociedade brasileira precisa se dispor a financiar uma elevação da condição de trabalho dentro das escolas. Para isso, ela tem que ser mais tributada. Com relação a neurociências na educação, qual que é a opinião do senhor sobre o assunto? Acho que a gente ainda não tem necessidade de dar esse passo tão direto, porque isso é muito controverso. Isto é, não há ainda uma base científica em que se diga que isso é uma necessidade. Nós corremos um risco, quando algumas pessoas hoje exageram essa questão, de fazê-lo assemelhado ao que foi o teste de quociente intelectual nos anos 60, em que se fazia um teste, né, de QI para avaliar em que nível a criança entraria, como é que ela estaria, e se sabe hoje quanto que aquilo é relativo. Depende muito das habilidades que as pessoas têm. Pra você ter uma ideia, o QI chamado de normal, né, entre 90 e 110, certo? Esse é o padrão a ser utilizado. O meu é de 85. Em tese, se eu fosse utilizar o teste de quociente intelectual, eu, Cortella, seria alguém com alguma deficiência intelectual. Bom, em tese, não o sou, né, em função das coisas que faço, né, na vida. Isso significa que há uma relatividade em relação a esse tipo de aproximação. Ela, a neurociência, pode auxiliar a identificar algumas questões, mas servir como diagnóstico. Dentro da escola, as experiências anteriores foram de alta negatividade. Movimento das ruas, cidadania e educação. Como é que a gente costura isso dentro desse processo que o senhor colocou, da necessidade da participação popular? Ela está aumentando ou é uma sensação apenas? Ela aumenta, é necessário que ela seja aumentada. É preciso também que se veja quais são as razões pelas quais várias pessoas vão às ruas. Algumas pessoas vão às ruas por uma reivindicação, outros por uma postura política, outras por um movimento mimético, né, de imitação. Independentemente disso, uma relação democrática exige que as autoridades de qualquer natureza prestem atenção. Prestem atenção no movimento, levem em conta, não necessariamente se submetam, né, mas levem em conta, mas acima de tudo se entenda uma antiga frase que diz que os ausentes nunca têm razão. Aqueles que não participam não podem, né, não podem opinar. Nesse ponto de vista, estar na rua é uma das formas de fazê-lo. Há muita gente que hoje se satisfaz em ir até a rua e acho que já está tendo participação política, indo uma vez por mês, né, até as avenidas ou as praças, levantar a bandeira. A política é acompanhar meu vereador, é eu ver quem são os meus parlamentares, eu não admitir na minha circunvizinhança aquilo que desperdiça material, que agride a natureza, né, que faz com que o meu trânsito seja horroroso. Por isso, a política não é só uma vez ao mês, num domingo agendado, saímos todas as avenidas. Quem dera, né? Mas ela é um pouco mais complexa do que apenas, né, um comportamento que é necessário, mas não é suficiente. Religião e educação no Estado laico, como que esses assuntos eles podem conviver? Olha, a religião é uma coisa individual, privada, né? A tarefa do poder público é não se meter nessa questão. Se nós estamos falando de educação religiosa, ela é necessária dentro das escolas, por exemplo, sejam confessionais. Ela não pode participar de atividades públicas. Ser laico é diferente de ser ateu, né? O Brasil é um Estado laico, não é um Estado ateu. O Estado ateu é aquele que nega a presença de qualquer religiosidade e a abafa. O Estado laico é aquele que diz que a escola pública, a TV pública, o poder público, ele não incentiva e nem prejudica a prática religiosa alguma. No Brasil, em relação à escola, a Constituição, todas elas, desde 1889, elas regulamentaram a questão da religião na escola. A única que não o fez, por incrível que pareça, foi a Constituição do Estado Novo de Getúlio Vargas durante a ditadura Vargas, que tirou do circuito. Mas todas as outras colocam a religião no cotidiano, impedindo que ela seja catequética, né? Mas a religião em si, ela é um elemento da cultura. A escola apenas lida com ela. Se faz religião na mídia, se faz religião no trabalho. Quer ver um exemplo disso dentro da mídia? Quando algum jornalista ou uma jornalista está anunciando, né, o sepultamento de alguém que faleceu, há dois modos de dizer isso. Um é um modo religioso, quer dizer, foi enterrado hoje o corpo de fulano de tal. Essa é uma perspectiva religiosa, significa que o corpo foi e alguma coisa não foi.
Outra coisa é dizer assim, foi enterrado hoje fulano de tal. Quando você diz foi sepultado hoje fulano de tal, você está dizendo que ele como um todo se foi. Quando você diz foi sepultado hoje o corpo de tal pessoa, você está numa perspectiva religiosa. A mídia faz isso, né? Significa que a religião está no nosso cotidiano. Quando você olha na Assembleia Legislativa, em que há um crucifixo, na parte de trás, em relação à mesa de condução dos trabalhos, ou quando precisa ter uma Bíblia, em que a Constituição Estadual abre assim, sob a proteção de Deus, quer dizer, há uma marca da religiosidade que é muito forte. Nós podemos considerar a questão da segurança, da violência contra o professor, um calcanhar de Aquiles da escola? Hoje os professores, muitos se afastam em depressão ou coagidos. Há uma solução para isso? Isso passa pela cidadania? O Estado tem que intervir? Não há um calcanhar de Aquiles exclusivo. Nós temos 4 grandes questões do Brasil que são agudas. Primeiro, a democratização do acesso e da permanência. Isto é, que a gente tem educação básica com todas as pessoas presentes e permanecendo, não apenas se matriculando. Esse é um pedaço desse calcanhar. O outro é a democratização da gestão. Ainda há uma gestão do equipamento escolar que é muito exclusiva por parte de algumas pessoas. Em terceiro, uma nova qualidade de ensino com uma condição de trabalho para os docentes que permita que ele não tenha jornadas multiplicadas a ponto de não poder se formar ou estudar. E quarto, né, a questão da educação de jovens e adultos. A violência no equipamento escolar, ela reflete uma sociedade que desregrou a sua conduta. Uma sociedade que é violenta no trânsito, que é violenta na ocupação de uma vaga dentro do estacionamento do shopping, que é violenta no uso da terra, que é violenta em relação à preservação da natureza. Então, uma sociedade que constrói uma ambiência de violência não pode supor que a escola não tenha isso como uma das suas manifestações. Desse ponto de vista, o principal calcanhar de Aquiles hoje é um conjunto. Mas nós não estamos numa situação que é catastrófica. Nós também não estamos num momento triunfalista da educação brasileira. Mas nós, nos últimos 30 anos, saímos da indigência na área de educação no Brasil e caminhamos em direção à melhoria. A gente está ainda longe daquilo que é necessário, mas não é tão precário, né, como já o foi. Desse ponto de vista, uma esperança ativa, isto é, daquela que vai buscar o cidadão e a cidadã que participa, né, que tem o parlamento ativo, né, com projetos, debates, que chama a sociedade, que coloca a sua televisão para trazer também o tema, tudo isso eleva a nossa condição. Obrigado pela entrevista. Esse é um papel da TV Pública Legislativa. O objetivo é levar a cidadania até você. Recebemos aqui Mário Sérgio Cortella, educador, pensador, autor de diversos livros, nessa entrevista extremamente prazerosa e especial que trouxemos para você da TV Assembleia. Grato pela sua companhia. Nós voltamos a qualquer momento na nossa grade de programação. Fiquem com Deus.